Segundo dia, desde o reinício dos trabalhos aqui no Congresso Nacional, e a primeira audiência pública realizada é uma da comissão especial que busca estender para todas as polícias o poder de investigação, chamado ciclo completo de polícia. Hoje apenas a Polícia Judiciária, conhecida como Polícia Civil, ou no caso a Polícia Federal, tem esse poder de investigação, as demais polícias não têm, e há propostas de emenda à Constituição, uma delas já mais avançada, buscando estender o poder de investigação para todas as polícias. Eu vou mostrar rapidamente aqui uma mesa com muitos especialistas, representantes de delegados, de policiais militares, muitos parlamentares também interessados nesse debate. Mas para a gente não atrapalhar mais, a gente vai aqui para fora e aí eu já convido, já sinalizo ali para nos acompanhar, um dos primeiros participantes dessa audiência pública, um dos primeiros a falar, uma fala importante, uma fala contundente, que foi o Dr. Rodolfo Laterça. Ele é representante da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Civil. Ele que é delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Dr. Rodolfo, muito obrigado por conversar conosco. O senhor foi muito contundente na sua fala logo no começo, dizendo que mudar o modelo atual sem ter experimentado o modelo na sua plenitude, né? Ou seja, sem ter feito com que ele funcionasse efetivamente, é temerário. O senhor defende que o atual desenho das polícias separadas nas suas atuações não foi testado como deveria, não foi aplicado como deveria, e por isso se acredita que há um defeito no modelo, quando na verdade o problema é de aplicação dele, né? Exatamente. Consideramos que não só um defeito de aplicação do modelo, mas também não se discute a causalidade dos problemas de criminalidade exorbitantes que a sociedade brasileira atravessa, que engloba vários fatores. Fatores inerentemente culturais, uma cultura de violência e de transgressão arraigada no nosso ethos cultural, a falência do nosso sistema de prevenção primária e secundária, que engloba educação, a própria cultura, os fatores de coesão social que criam os chamados freios inibitórios para cometimento de crimes, uma descontinuidade de políticas públicas no âmbito da segurança pública por fatores políticos e eleitorais, e principalmente um subfinanciamento do modelo. A verdade é que há um contingenciamento, uma má alocação dos recursos na segurança pública. E as polícias civis encontram-se sucateadas no Brasil afora. Há problemas de déficit de efetivo, problemas justamente estruturais que impedem que ela atinja com sua plenitude de atividade fim. Mudar a arquitetura por mera proposição legislativa, se atacar as causas, irá sobrecarregar o sistema e, tal como inúmeras mudanças legislativas, não resolverá a causalidade dos problemas. O senhor mencionou que só entre os vários exemplos desse subfinanciamento, haveria uma carência aí da ordem de 6 mil delegados de polícia no Brasil hoje. Sem dúvida. Mais de 6 mil delegados, fora que há estados até hoje com população carcerária nas delegacias de polícia. Temos problemas de delegacias que funcionam como masmorras e também precisamos aqui ressaltar inúmeras instituições policiais e militares que têm problemas também de efetivo, déficit, problemas justamente de remuneração, e essas são causalidades que não se ataca, que não se discute. Então, uma mera proposição legislativa de definir mais atribuição para uma instituição policial ou outra não resolverá o problema, porque ele não atacará as causas. Agora, trazendo um contra-argumento que está ligado justamente a esse argumento principal, eu diria, que o senhor trouxe, que é a questão do subfinanciamento do sistema de segurança como um todo. Vários defensores de se adotar o ciclo completo de polícia, a possibilidade de investigação para outras corporações policiais, usam exatamente o argumento da racionalização dos recursos, porque como não há delegacias em todas as cidades, como muitas vezes você pode ter uma ocorrência policial ocorrendo numa estrada, e aí precisa fazer um deslocamento da autoridade policial até aquele local, poderia ser resolvido, por exemplo, pela própria Polícia Rodoviária Federal ou pelas guarnições rodoviárias das polícias militares. Um dos principais argumentos é justamente esse: você racionaliza o uso dos recursos públicos, fazendo com que tenha mais eficiência nesse gasto público. Como o senhor vê esse argumento? Esse argumento, no caso, ele, a nosso ver, não prospera por uma simples razão. Faltam médicos, faltam juízes, então nós vamos delegar a outras funções essas atribuições.
Ou seja, o Estado brasileiro ele é deficiente na alocação de recursos e na continuidade de políticas públicas, mas não é, no caso, fragmentando e abrindo excessivamente sem uma devida profissionalização que se haverá a resolução dos problemas. Para concluir, algo que já foi dito várias vezes em outras audiências públicas é que de todas as carreiras, de todo o conjunto de profissionais que atuam no âmbito da segurança pública, o único conjunto de profissionais contrário à adoção desse sistema é o dos delegados. Todos os demais, inclusive os próprios agentes, os militares das várias corporações, são favoráveis, os policiais rodoviários federais. Como é que o senhor vê esse argumento de que apenas os delegados, por uma questão corporativa, seriam contrários a essa ampliação do poder de investigação? Nós questionamos essa unanimidade que é declarada que somente os delegados de polícia são antagônicos. Nós temos segmentos dos praças que criticam a formatação que está sendo proposta. Existem várias entidades de policiais, diferentes categorias de policiais que também questionam o modelo proposto. Nós temos juristas, a própria OAB. Enfim, vários segmentos da sociedade civil, inclusive de policiais, vêm com reservas à adoção do ciclo completo, como é proposto. Gostaria também de destacar a prevenção adotada pela Polícia Militar, o policiamento extensivo, é fundamental. Ele é extremamente importante e estratégico. Mas ele também tem suas falhas justamente pelo déficit estrutural. O problema não é só no âmbito da investigação, porque a Polícia Civil atua quando fracassa todos os mecanismos do policiamento preventivo. Precisa se destacar esse detalhe. Muitíssimo obrigado, doutor Rodolfo Laterça, representante da Federação Nacional dos Delegados de Polícia, mais uma vez, ele que é policial do Rio de Janeiro. Vou convidar aqui, rapidamente, um outro representante dessa audiência pública. Sei que o senhor precisa sair, né? Tem um voo. Um outro representante, que é o tenente-coronel Lázaro Tavares de Melo Silva, ele que é da Polícia Militar de Minas Gerais, é reconhecida como uma das... sem sombra de dúvida, uma das maiores, porque é responsável pelo maior número de municípios. Mas também... Pois é, mas é reconhecido também como uma das polícias mais eficientes, num quadro geral, que eu não diria de ineficiência, mas de muitas dificuldades que as polícias enfrentam de um modo geral, e aí não só as militares, né? Todas as polícias, vídeo nosso quadro de violência, campeões mundiais em número de homicídios, somos responsáveis sozinhos por praticamente 10% de todos os homicídios que ocorrem no mundo, e o senhor fez uma defesa muito contundente de que para enfrentar esse quadro é preciso uma integração maior, e aonde essa integração já começou a ocorrer, mesmo que timidamente, aí temos alguns exemplos, por exemplo, da Polícia de Santa Catarina, exemplos do termo circunstanciado de ocorrência em que os policiais militares chegam a fazer parte do trabalho de investigação não diria, mas um relatório mais circunstanciado das ocorrências. Isso já tem facilitado a resolução de casos e evitar a impunidade. Queria que o senhor trouxesse esse e os outros argumentos também relatados aqui no âmbito da reunião. É muito gratificante para nós participar de um debate como esse. O debate da segurança pública no Brasil merece realmente atenção. O país gasta 1,3% do seu PIB por ano com segurança. Ainda é pouco, precisa investir mais. Nós temos no ano de 2019 uma redução de 22% no número de homicídios no Brasil. E isso se deve primordialmente a um trabalho, a um esforço hercúleo das polícias militares do Brasil, primordialmente, e a todo um sistema também que funciona. Isso se deve, com toda certeza, a todo o apoio do próprio presidente da República, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e de todos aqueles que são incentivadores. Quando a gente fala de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, que já adotam esse embrião do ciclo completo, que é o termo circunstanciado de ocorrência, há mais de 20 anos, notamos que a resolutividade de homicídios nesses estados, ela beira 70%. E isso só ocorre pelo fato de estas corporações
militares e civis, terem chegado a um acordo, que lá no início foi a duras penas, mas chegado a um acordo de que a Polícia Militar poderia lavrar um termo circunstanciado no local onde ela encontrasse a infração penal de menor potencial ofensivo. Todo crime, toda contravenção penal. Crime a que a lei não comine pena máxima superior a 2 anos. E isso, hoje, é um modelo de eficiência policial. E nós queremos, em todos os estados do Brasil, poder fazer da mesma maneira, para que a gente tenha condições de elevar a taxa de elucidação, por exemplo, de homicídio, que está entre 6% e 8% no Brasil, para 70%, que é o caso de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E por que tanta resistência ainda? A corporação que mais resistiria a esse modelo, que, diga de passagem, vários nomes já estiveram aqui falando que só Brasil e Cabo Verde adotam um sistema tão separado, a maior parte das polícias no mundo tem o ciclo completo, podem fazer esse trabalho de investigação e os demais trabalhos relativos à persecução criminal. Por que essa resistência da autoridade policial, que é o delegado? Nós acreditamos que o sistema foi concebido em 88, num pós-revolução de 64, movimento de 64, e isso, naquela época, o Brasil era seguro. Mas a construção constitucional partiu de uma lógica que nós precisaríamos de uma polícia para investigar e de uma outra polícia que fizesse o patrulhamento das vias, preservação da ordem pública, ostensivamente realizasse prevenção principalmente. Mas preservar a ordem pública vai além de simplesmente vestir uma farda e estar numa via pública. A gente precisa fazer mais porque a população precisa mais. A população precisa que nós façamos mais com menos. Se o país está em crise, está se recuperando agora, e o meu estado de Minas Gerais, por exemplo, está em crise, tentando se recuperar e reduziu em quase 30% a criminalidade, isso se deve a um esforço hercúleo nosso, sem uma guerra de vaidade. Nós estamos buscando, não é diminuir o trabalho de outra corporação, que uma classe especificamente resiste a esse nosso avanço. Nós estamos buscando satisfazer o interesse do cidadão. Ele é que precisa da Polícia Militar perto dele. Eu não posso admitir que uma viatura saia de um município que só tem 3 viaturas policiando para que registre um fato a 150 quilômetros e ela fique praticamente fora da cidade, deixando a cidade à mercê de bandidos. Então, isso tudo gira em torno de um sistema que hoje está estabelecido, de uma divisão de atividades entre polícia administrativa, que é o paradigma de polícia militar, e polícia repressiva ou judicial, que é o paradigma de polícia civil. Elas são auxiliares da justiça comum. E nós, nesse sentido, fazendo, por exemplo, auto de prisão em flagrante, que é algo muito natural, muito simples de se fazer e que não depende de cognição jurídica maior, e mesmo que dependesse, diga-se de passagem, temos 4 vezes mais o efetivo da Polícia Civil e o dobro de bacharéis em direito. A gente quer realmente, de fato, com um APF, com um TCO, fazer para a população aquilo que ela merece, estar presente muito mais tempo. E o senhor mencionou aqui que com a criação do juiz de garantias, isso se torna ainda, digamos, mais fácil de ser implementado. Sim, se o questionamento era por que ampliar a atividade de uma polícia, sendo que ela não tem esse controle judicial com a lei e com a edição, vamos dizer, com a existência do juiz de garantias, isso aí passa a ser um argumento que vai por terra, acaba auxiliando nesse sentido. Agora, para a gente concluir, essa discussão sobre o ciclo completo de polícia, sobre a extensão do poder de investigação para as demais corporações policiais, está muito ligada também a outras discussões que correm paralelamente, se cruzam, que são unificação das polícias, que viria muito provavelmente atrelada a uma desmilitarização das polícias, né? E a questão da entrada não por uma única carreira, que é algo que também está sendo muito pregado por vários parlamentares e estudiosos mesmo do assunto. Como é que o senhor vê esse caldo de cultura que se forma em torno do assunto? Já teve quem dissesse que o ciclo completo de polícia era a solução para algo muito complicado, que seria a unificação das polícias, e tem gente dizendo que hoje está mais fácil unificar do que criar o ciclo completo de polícia. De fato, são assuntos tormentosos, né? Falar em ciclo completo como algo que só acontece se unificar as polícias ou se desmilitarizar a polícia militar, realmente nos parece um argumento que tenta fazer frente à discussão principal, que é a eficiência, a resolutividade de infrações penais.
homicídios, roubos, estupros, enfim. Então nós precisamos ter maturidade para discutir esses assuntos. Falar de acesso único, não estou falando de carreira única, estou falando de uma possibilidade de acesso único, é algo que pode ser discutido, sim, e essa é a casa para se discutir esse assunto. Falar de unificação possível? Sim, nós da Polícia Militar até acreditamos que uma polícia só de natureza militar possa ser algo interessante, porque dizer que a desmilitarização resolve o problema, como se eu tirasse a palavra militar dessa expressão polícia, se isso resolvesse o problema, mas não resolve. Na verdade, de fato, só serve como um argumento para dizer que nós não podemos investigar porque somos militares. Só de tirar a condição de militar, então, nos daria condição de poder investigar? Então é um argumento que, por si só, ele não se sustenta. Não é o fato de sermos militares. Eles não podem, na verdade, confundir a nossa estética militar com a nossa ética militar e a nossa capacidade de, por exemplo, atuar num termo circunstanciado de ocorrência, num auto de prisão em flagrante e, porventura, se for o caso, inclusive investigar, se assim o sistema judiciário entender, o Ministério Público entender. E nós queremos, na verdade, ser parceiro do sistema inteiro e poder fazer mais. A redução de criminalidade no Brasil se deve, sobretudo, ao trabalho das polícias militares. E nós podemos fazer muito mais, porque temos a empatia do presidente da República, que é um entusiasta das polícias militares, um apoiador. Então, isso é muito importante para as polícias militares do Brasil. E nós queremos continuar fazendo esse trabalho. Claro que qualquer resistência atrapalha essa nossa ideia de fazer o melhor pela sociedade. Nós queremos mudar a Constituição para o ciclo completo. Nós não queremos rasgar a Constituição. Nós não queremos atropelar o sistema legal. Nós não queremos praticar a ilegalidade. Nós queremos exatamente fazer com que a sociedade possa se beneficiar daquilo que a gente tem de melhor, pelo fato de termos capilaridade plena e estarmos presentes nos 5.570 municípios do Brasil. Perfeito. Muitíssimo obrigado, Tenente Coronel Lázaro, da Polícia Militar de Minas Gerais. Repito, corporação muito respeitada, que é responsável pelo maior número de municípios, mas para a gente tentar dar uma amarrada, infelizmente não dá para a gente refazer a audiência pública aqui na nossa live, na nossa entrada ao vivo, mas a gente pode pegar um ponto de um lado, um outro ponto de vista, e para a gente amarrar eu convidei aqui rapidamente o deputado Paulo Ganimi, que é o relator dessa matéria, ele que é do Novo do Rio de Janeiro e agora também é líder do partido, líder da bancada, líder do Partido Novo, o que eu já aproveito para emendar uma pergunta: como o senhor é relator dessa matéria, está estudando, está vendo aí a profundidade da discussão, que está muito ligado a um sentimento da população por mais eficiência na segurança pública, tendo voz no colégio de líderes, pode ajudar a acelerar essa matéria e chegar ao plenário. Sem dúvida. Primeiro a gente tem que concluir os trabalhos da comissão. Eu fico feliz que a gente já comece a primeira semana de trabalho aqui, praticamente o primeiro dia, né? Ontem a gente teve a sessão solene do Congresso Nacional, mas hoje é o primeiro dia de trabalho, vamos ter já plenário agora logo mais. Mas é muito bom que essa comissão já comece. Acho que a primeira comissão, se não for a primeira... É a primeira. Vocês largaram na frente. Largamos na frente. Isso mostra a vontade de quem está presidindo, né, do deputado subtenente Gonzaga e nosso também, de estar avançando com esse tema. É um tema que está tramitando na Câmara há muito tempo, a gente sabe disso, mas eu acho que agora tem corpo, tem força para que ele avance. Com relação ao resultado da relatoria, eu prefiro até ser um pouco mais isento, porque como relator, apesar de sempre ter me posicionado, até durante a campanha, sobre a minha visão sobre o tema, mas hoje como relator eu prefiro ser o mais isento possível, porque eu tenho que ouvir os dois lados, ou todos os lados que existirem sobre esse tema. Mas uma vez esse relatório estando pronto, a decisão que a gente tomar, seja para apresentar um novo projeto de lei, uma PEC, ou usar aquelas que já estão tramitando na casa, com certeza a gente vai aproveitar para a gente tentar acelerar isso, porque o tema segurança pública, que é o que a gente está tratando aqui, é um tema que move a população brasileira como um todo. A gente tem índices terríveis de violência, apesar do último ano ter sido favorável, a gente ter reduzido bastante os números de mortes violentas, mas ainda é um número muito ruim, né? Então, acho que a população ela clama por essa mudança do nosso sistema, qualquer que seja a mudança. É uma coisa que eu me posiciono sempre nas comissões. Não sei qual é a solução ideal. E esse é o meu objetivo e é o meu papel, não tentando ser dono da verdade, mas observando tudo aquilo que as pessoas falam, tentar chegar numa conclusão. Mas o que é certo, isso eu coloco claramente, é que o modelo atual não está funcionando. Tanto que os números mostram isso. Então a gente tem que propor alguma coisa que melhore a situação da criminalidade e espero que isso seja decidido com celeridade aqui na Câmara. O tema da segurança pública, de um modo geral, ele já tem uma capacidade de atração de diversos outros temas, para além daquele que está na letra do projeto, muito grande. Esse tema, como nós mencionamos anteriormente, ele já tem esse poder exacerbado, porque a questão do poder de investigação está muito atrelada a uma discussão também antiga, como o senhor mencionou, de
unificação das polícias, desmilitarização. O senhor diria que hoje a tendência é apresentar um relatório que abranja também todos esses demais temas correlatos ou focar na questão, digamos assim, mais imediata do projeto, que é a do poder de investigação das outras corporações? Bom, eu acho que a pergunta ela é muito pertinente, porque muita gente que está nessa comissão está esperando que a gente trate o tema de forma mais ampla do que o título inicial da comissão. Agora, isso aqui também é uma casa política. E para tratar temas políticos, a gente precisa entender também, porque o objetivo final é melhorar a situação para a população. Se a gente apresentar um projeto, um relatório, né, no final, que ele abranja muita coisa, mas não tenha viabilidade para ser aprovado, a gente não vai ter feito nada de concreto para a sociedade. Então, eu acho que a gente tem que também entender o momento político. Se o momento político permitir que a gente apresente algo que consiga mudar o todo e esse todo seja aprovável, eu acho que faria sentido aprovar. Agora, se o momento também mostrar que não, olha, isso aqui a gente consegue aprovar, e isso já é um grande passo em prol do combate à violência, combate à impunidade, a gente vai trabalhar com aquilo que for viável. Então, acho que tem que ter o lado técnico, né? Talvez até o próprio relatório possa apresentar esse lado técnico, mas tem o lado político que tem que ser também viável politicamente para a gente aprovar e conseguir apresentar algum avanço. E esse talvez seja o grande ponto, que a gente sempre tenta fazer algo muito complexo e que não tenha viabilidade política. E com isso a gente acaba que não aprova nada e fica no mesmo status que a gente estava anteriormente. E esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é ser pragmático, ser objetivo e conseguir fazer com que as coisas avancem no Brasil. O senhor mencionou, para a gente concluir, que esse é um momento melhor do que já tivemos em alguns momentos no passado para essa discussão, para caminhar para uma construção. As animosidades entre as corporações já foram muito maiores. Agora acontece, mesmo com divergências tão duras, um diálogo mais respeitoso, inclusive uma construção. Mas um dos argumentos usados por um dos lados, pelos delegados especialmente, é que, na verdade, você não pode mexer no modelo se o modelo anterior nunca foi aplicado inteiramente, efetivamente, prevendo todas as características de uma polícia civil, uma polícia judiciária, com as condições de trabalho e principalmente sem também as corporações militares e principalmente sem a integração entre ambas que seria necessária. E aí, nesse caso, as disputas entre corporações seriam até uma das causas dessa falta de integração que nós assistimos nos últimos anos e é, infelizmente, um dado da realidade, né? Muitas vezes policiais, militares e civis mais brigaram do que colaboraram entre si. Como é que o senhor vê esse argumento de que não dá para mexer num modelo que não foi totalmente experimentado? Eu já ouvi esse argumento, inclusive, nas audiências públicas que tivemos aqui, mas esse é um argumento que ele não vai no sentido de resolver o problema. É a mesma coisa nossa Constituição Federal, uma Constituição bonita, que foi feita lá em 1988, com várias, que foi muito mais uma carta de intenção do que ela é, na verdade, a nossa Constituição na prática. Por quê? Ela ali coloca várias coisas que a gente não consegue aplicar. Não consegue aplicar por falta de vontade política, não consegue aplicar por falta de recursos, não consegue aplicar por vários motivos. E a mesma coisa aqui que a gente está falando. Não conseguimos aplicar até hoje o modelo que está previsto. Se a gente não conseguiu aplicar, é sinal que esse modelo talvez não funcione. Não que ele não funcionaria se ele fosse aplicado, mas ele não funciona porque ele não é aplicável. Então isso tem que ser levado em consideração, a viabilidade de se aplicar. Porque se a gente está há anos com esse modelo e ele nunca foi aplicado na prática, é sinal que ele não tem viabilidade de ser aplicado. Seja por falta de recurso, que é muitas vezes o caso, ou seja mesmo até por vontade das corporações. Mas essa é a realidade do Brasil. Então se a gente não está conseguindo, não adianta a gente ficar tentando, dando murro e ponta de faca todo dia, tentando aplicar alguma coisa que a gente sabe que não funciona, porque é o caso hoje no Brasil. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Bom trabalho como relator, bom trabalho como líder. O senhor é líder de um partido pequeno, mas nós temos dois exemplos aqui de que o Novo e o PSOL são partidos que são pequenos, mas conseguem se movimentar como se tivessem não 10, mas 30 parlamentares, e eu tenho certeza que o senhor vai desempenhar muito bem esse papel. Agradeço mais uma vez e a gente encerra por aqui. Lembrando a você que essa discussão continua e a perspectiva é de, ainda nesse primeiro semestre, avançar na discussão dessa matéria para aprovação da PEC na comissão especial para sua votação no plenário em 2 turnos. É uma PEC, 308 votos em cada um dos turnos, e aí ela ser enviada ao Senado. Muito debate, muita costura ainda vai acontecer em torno desse tema e a gente pretende acompanhá-lo para levar até você uma discussão que é muito importante, afinal de contas, diz respeito à preservação das nossas vidas com a segurança pública mais eficiente. Até mais.